Olá, nos slides anteriores, nós falamos de férias coletivas, abono pecuniário. Agora falaremos da perda do direito das férias, quando o funcionário ele perde o direito das férias. Não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Então, ou seja, ele deixou o emprego e não foi readmitido dentro do prazo de 60 dias. Isso é para funcionários que geralmente pedem demissão. Que às vezes o funcionário pede demissão e o empregador ele recontrata o empregado. Passado um mês, eu pedi demissão, quero retornar, o empregador vai e recontrata esse empregado. Neste caso é válido para funcionário que pede demissão, foi o que eu expliquei. E não for contratado dentro do prazo já mencionado. No contrário, continua a contagem do período aquisitivo. Então, ou seja, se ele foi contratado dentro do período de 60 dias, continua o período aquisitivo contando. Se ele não for, caso contrário, se ele não for admitido, ele perde o direito dessas férias. Começa a contar, se ele for contratado após esse período, começa a fazer uma nova contagem de período aquisitivo. Permanecer em gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias. Aqui pode ser, por exemplo, o funcionário ele está em curso ou pediu uma licença para fazer um curso com permissão do empregador e o empregador deixou ele fazer esse curso e ele está recebeu o salário de 30 dias nesse curso, no período desse curso recebeu o salário. Enfim, então ele não tem mais o direito. O empregador vai até falar, não, eu te dou esses 30 dias para você fazer esse curso, eu te dou essa licença, mas, por exemplo, você vai perder o direito das suas férias, porque é de acordo com o que está na lei. Então, o funcionário vai lá, faz o curso que ele quer, às vezes até de atualização, ou seja, o curso que for, faz o curso, o funcionário libera ele, o empregador libera ele para fazer esse curso, e ele perde 30 dias porque ele percebeu o salário dentro do prazo desses 30 dias. Então ele não tem mais direito às férias de 30 dias. Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. Então é aquela coisa, a empresa deixou de funcionar no prazo de 30 dias, teve uma paralisação, o funcionário praticamente não trabalhou, então ele perde esse prazo de 30 dias de férias. Tiver percebido da Previdência Social prestação de acidente de trabalho, nós falaremos mais à frente sobre acidente de trabalho ou de auxílio-doença, por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então não precisa aqui ser 6 meses corridos. Pode ser, o funcionário ficou 3 meses afastado, depois mais 2 e depois mais 1, ele perde o direito com relação a férias dos 30 dias. Então, esse ponto. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Então, se for interrompida por algum motivo, acidente de trabalho, de mais de 6 meses, ou por algum motivo, tem que ser anotado na carteira de trabalho. Então, é obrigatório, é de suma importância estar anotado na própria CTPS. E agora falaremos sobre redução das férias por faltas injustificadas e antecipação do 13º salário nas férias. Após cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito à férias nas seguintes proporções. Isso na redução das férias por faltas injustificadas, ok? 30 dias corridos, quando não houver faltado a serviço mais de 5 dias. Então, ou seja, o funcionário que falta 5 dias, ele não perde direito a dias de férias, ele continua com os mesmos 30 dias de férias para gozar. Então ele não perde nenhum dia. Agora, por exemplo, se ele tiver tido
6 dias de férias a 14 dias, 6 dias de faltas a 14 dias de faltas dentro do período aquisitivo, quando ele for tirar as férias dele, ele vai tirar as férias de 24 dias corridos. E assim por diante. Entre 15 dias de faltas injustificadas e 23 dias, ele vai ter direito a 18. Entre 24 dias a 32 dias de faltas, o funcionário ele vai ter 12 dias corridos de férias. Passados os 32 dias de férias, ele perde o direito das férias, ele não tem direito a férias mais. Passado esse prazo, não tem mais direito às férias, ele perde totalmente suas férias desse período. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Então, ou seja, se o funcionário faltou 5 dias, já vai estar descontado lá, o empregador já vai descontar lá esses 5 dias nos dias das faltas que ele faltar. Então, não há porquê, nas férias do funcionário, descontar dia algum. Até porque, como aqui já deixa claro, de 6 dias a 14, o funcionário só tem direito a 24 dias de férias corridas. Então, por exemplo, se o funcionário ele faltou de 6 a 14, se ele faltou 6 dias, a empresa já vai ter descontado os dias dele na época que ele faltou. Então não há por que eu descontar aqui na parte de férias. E detalhe, se ele tem 6 dias a 14 dias, é tanto que ele vai ter uma redução aqui para 24 dias corridas. Então não tem por que eu descontar nada dele aqui. O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Então no período de férias é computado para todo efeito de tempo de serviço mesmo. Previdência social, para a parte de aposentadoria, FGTS, então é contado como tempo de serviço. A antecipação da primeira parcela do 13º salário nas férias. Aqui nós vamos falar sobre a antecipação, como é que ela é feita. O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado sempre que este requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Então, ou seja, se o funcionário ele vai entrar de férias, por exemplo, em setembro, ele vai entrar em setembro de determinado ano, ele em janeiro ele tem que solicitar a antecipação de férias. Então, o próprio parágrafo diz, o adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Então é o ano que o funcionário ele vai gozar das férias. Então se o funcionário ele vai entrar em setembro, ele tem até janeiro para informar, ele tem o mês de janeiro para informar que ele quer antecipação do 13º nas férias dele. Então em setembro ele vai receber as férias dele, mais a antecipação, mais a primeira parcela do 13º de antecipação nas férias. Então ele vai ter essa antecipação. Oi, estamos de volta. Agora falaremos de 13º salário. O pagamento da gratificação salarial será efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, no caso, novembro até o dia 30 de novembro, o empregador pagará como adiantamento de gratificação, que chamam de gratificação natalina, ou enfim, gratificação, de uma só vez metade do salário. Então, ou seja, entre o mês de fevereiro e novembro, o empregador vai pagar metade do salário. Ele tem 3 meses para pagar metade do salário. E a segunda metade será paga até o dia 20 de dezembro. Exceto para os que recebem comissões, que tem até 10 de janeiro do mês seguinte. Por quê?
Quem recebe então com vendas no Natal, Ano Novo, a empresa geralmente, muitas das vezes, ela não tem tempo hábil para calcular aquelas comissões para pagar até o dia 20 de dezembro. A verdade é, o que acontece? 20 de dezembro é prazo máximo. Então não tem necessidade. Entre o dia 20 de dezembro até o dia 31 são mais 10 dias, 11 dias. Então não tem tempo hábil, nem tem como fazer esse cálculo. Então é aberto aqui uma exceção para ser paga essas comissões até o dia 10 de janeiro. Com relação à parte de 13º salário. A gratificação corresponde a 1/3, a 1/12 por mês de serviço, sendo que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral. O que quer dizer isso? Se o funcionário ele entra, por exemplo, no dia 17, no dia 18 de janeiro de determinado ano, ele praticamente ele vai trabalhar 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ele vai trabalhar 13 dias. Ou seja, tem que ser superior a 15 dias. Então, esse mês, o funcionário não terá direito. Então, na verdade, ele vai ter direito a 11/12, porque esse mês ele entrou no dia 18, ele não trabalhou 15 dias dentro do mês. Agora, vamos supor que ele tivesse entrado no dia 15/1/2018. Aí ele teria trabalhado 15 dias. Até na verdade 16 dias, até um dia a mais. Então, aqui ele teria direito, no final do ano, 12/12 com relação ao 13º salário. Então, é o que justamente diz aqui, ó, 15 dias trabalhados serão havidos como mês integral. Então, se trabalhou menos, tem direito. Não tem direito. Se trabalhou 15 dias, tem direito a 1/12 de 13º. Para os empregados que recebem salários variáveis, ou seja, comissões, gorjetas, tarefas, a qualquer título, a gratificação será calculada na base de 1/12 da soma das importâncias variáveis devida nos meses trabalhados até novembro. Então aqui, o cálculo como é que é feito? Pega do mês 1 ao mês 11, janeiro e novembro, soma as importâncias de variedade devida nos meses trabalhados até novembro de cada ano. A esta gratificação se somará ao que corresponderá à parte salarial contratual fixa. Então pega-se de janeiro e novembro e soma a parte fixa, o salário fixo. O salário fixo do funcionário. E daí faz-se o pagamento. Sendo que para esse de comissão, como eu já expliquei antes, aí tem empresas que fazem isso, outras primeiro pegam os 20 dias, faz o cálculo, enfim. Mas o mais fácil, o mais correto a se fazer, aqui não foi calculado em cima de 11 meses. No dia 10 de janeiro, a empresa, ela não deixou de pagar o mês de dezembro. Ela faz um cálculo de quanto o funcionário fez de comissões no mês de dezembro
e faz esse acerto em 10 de janeiro. Então, o funcionário que ganha por comissão, por gorjeta, enfim, por tarefas, ele geralmente ganha primeiro os 11, mais o salário fixo, e depois a empresa faz o acerto do último mês que não foi pago em dezembro. Faz o acerto e paga ele até o dia 10 de janeiro. Tá bem como explica aqui, né? Até o dia 10 de janeiro de cada ano, computada a parcela do mês de dezembro, o cálculo da gratificação será revisto para 1/12 do total devido no ano anterior. Então foi o que eu expliquei. O mês de dezembro vai ser revisto e vai ser pago até o dia 10 do mês de janeiro posterior, mas pagando o mês de dezembro que passou. Os descontos de INSS, Imposto de Renda, incidirão sobre o pagamento da gratificação efetuados no mês de dezembro. O que isso quer dizer? O 13º salário, a primeira parcela que pode ser paga até o dia 30 de novembro do ano, essa primeira metade, ela não é descontada imposto de renda e INSS do funcionário. Mas, por exemplo, a empresa dessa metade, ela recolhe o FGTS. E se ela é obrigada a recolher, ela não desconta, recolhe a empresa recolhe, mas ela não desconta nada com relação a INSS. Na segunda parcela, aqui é primeira parcela, primeira metade, enfim. Primeira metade, ela não recolhe nada de FGTS, de INSS e de imposto de renda. Na segunda metade, é descontado INSS e imposto de renda. Aí é feito os ajustes. É isso que esse parágrafo ele diz. Que na primeira parcela não incide nenhum desconto, mas na segunda vai incidir esses descontos de INSS e imposto de renda. Mas o FGTS para a primeira empresa é obrigada a recolher e da segunda também. A empresa recolhe o FGTS, é obrigatório. Agora é o 13º salário e eu explico um pouco sobre horas extras, dicionário de periculosidade, salubridade, auxílio doença, licença maternidade. O que o 13º também ele está linkado também. A súmula número 45 do TST diz que as horas extras, por exemplo, a remuneração do serviço suplementar habitualmente prestado integra o cálculo da gratificação natalina. Então a própria súmula diz que integra. Mas o serviço suplementar habitual, ou seja, vamos chamar assim de horas extras, que são horas extras, ela só pode ser habitual se ela for por mais de 6 meses. Ou seja, não adianta o funcionário fez no mês de janeiro 1 hora de hora extra, no mês de março 2 horas, fevereiro 4 horas e depois não fez hora extra nenhuma mais. Ele não, você vê que não tem uma habitualidade, ele não faz horas com habitualidade. Por exemplo, se um funcionário que ele faz 30 horas todo mês, ou 20 horas todo mês de hora extra, ou 10 horas todo mês de hora extra, que tem uma habitualidade mesmo. Então para esses que têm uma habitualidade, esse integra sim o cálculo da gratificação natalina. Então quando for pagar lá o 13º dele, vai estar incluído também as horas extras. Aí a próxima é a súmula número 60 do TST, que é adicional noturno. O adicional noturno
pago com habitualidade. É mais um porém, porque habitualidade com 6 meses. Então, às vezes a pessoa só recebeu, às vezes o funcionário só recebeu o adicional noturno por, como eu já expliquei, por 3 meses ou por 2 meses. Então não tem habitualidade, foi uma eventualidade, né? Então, assim, integra ao salário do empregador para todos os efeitos. Então, se há habitualidade, se ele faz com frequência, se o horário dele, ele tem horário noturno, e diurno e noturno, ele tem uma habitualidade de sempre fazer adicional noturno, então ele também integra para o cálculo de 13º, para o pagamento de 13º. Adicionais de insalubridade e periculosidade integram o pagamento do 13º, uma vez que faz parte da remuneração do empregado. Então, os adicionais também fazem parte também. E estes adicionais, embora sejam percentuais aplicados sobre valores determinados, ou seja, como eu já expliquei nas aulas, o adicional de insalubridade ele é calculado em cima do salário mínimo, que tem o grau máximo, médio e mínimo, de 40%, 20% e 10%. E o de periculosidade é em cima do salário base, que é 30% em cima do salário base. Então, embora os percentuais sejam aplicados sobre os valores determinados do salário básico ou salário normativo, se mais vantajoso, não precisam ser feitas médias. Porque tem para o 13º, para quem recebe comissão, tem que fazer as médias. Nesse caso, desses adicionais, não precisa ser feito média, até porque você vai pegar o salário atual do funcionário, vai ver, se o salário atual do funcionário, por exemplo, ele tinha um salário de R$1.000 em janeiro, e com o dissídio coletivo ele passou para R$1.200, se ele recebe periculosidade, vai ser mais R$400 no salário do funcionário. Então não preciso de média para chegar aos de 1.600 que o funcionário vai receber. Eu simplesmente não preciso fazer média, eu pego o salário dele, multiplico por 30%, acho o valor de R$1.600 e jogo a fórmula e pago ele esse valor. Auxílio doença. O 13º salário é devido integralmente ao empregado afastado, sendo responsável pelo pagamento à empresa. Referente ao período trabalhado, incluindo os 15 dias, e a Previdência Social referente ao período de afastamento. Então, ou seja, por exemplo, a funcionária que ela se afastou por auxílio doença ou acidente de trabalho, ela entrou na empresa dia 1º de janeiro. Ela entrou na empresa dia 1/1 de 2018 e se afastou em dia, vou botar aqui dia 16, vou botar dia 16/6 de 2018, cabe à empresa pagar aqui o quê? 6 dozeavos de férias. 6 dozeavos de 13º, perdoe. De 13º salário. Porque ela entrou dia 1, do dia 1, vou botar aqui dia 15 para ficar melhor. Do dia 1/6 de 2018 a 15/6, ela ficou afastada. Então, até esse período aqui, eu tenho que pagar o 13º dela. Do dia 16
do 6 de 2018, cabe ao INSS pagar o valor com relação ao auxílio-doença a esta empregada. Então, por isso que deixa claro aqui, ó, o 13º é devido integralmente ao empregado afastado, sendo responsável pelo pagamento a empresa, referente ao período trabalhado, incluindo os 15 dias que ela ficou afastada. Então, como eu expliquei lá, até o dia 15, ela entrou no dia 1 do 6 de 2018, ficou até o dia 1 do 15 de 2000, até o dia 15 do 6 de 2018 afastado. Do 16º dia em diante, cabe ao INSS pagar a ela 13º, referente ao período de afastamento. Então, até o dia 15, a empresa é responsável. Daí em diante, quem é responsável é o INSS. Licença maternidade. A empresa deve pagar o 13º integral para os funcionários afastados por motivo de licença maternidade. O valor do 13º, proporcional aos dias de licença maternidade pago no ano, será deduzido na GPS de 13º do respectivo ano. Então, ou seja, para as mulheres, para as gestantes, né, que estão de licença maternidade, a empresa paga o 13º dela e desconta na guia de GPS do 13º. Então, é uma coisa que é feita. E adiantando um pouco, né, com a entrada do e-social, essa GPS ela vai acabar, como eu já até expliquei, que vai virar a DARF. A DARF vai ser para o INSS e Imposto de Renda, e lá já vai ter um sistema chamado PERDComp. Eles mesmos, na hora de reverem esse valor aqui, quando a empresa já pagar com relação à licença maternidade, eles mesmos irão reduzir esse valor pago de licença maternidade que o empregador antecipou e descontar na própria guia que de INSS que a empresa teria que pagar. Então, por exemplo, se a empresa ela tem que pagar lá 10 mil reais de INSS, só que ela pagou 2 mil reais de licença maternidade para a empregada, o que acontece? Vai ser descontado desses 10 mil, esses 2 mil, desses 10 mil que teria que ser pago de INSS da empresa. Então eles mesmos já irão fazer esse ajuste no próprio sistema. Ok? Se tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo, que assim que puder eu respondo. E o próximo ponto é fazer exercício com relação ao 13º. Olá, faremos nosso exercício agora de 13º salário. Cálculo do 13º salário. O funcionário com salário de R$ 1.200 por mês entrou na empresa em 10 de 1 de 2017. Quanto o funcionário irá receber de 13º? Então, o que acontece? Ele entrou no dia 1 de 1 de 2017, correto? O salário dele R$ 1.200. Primeira parcela a receber, 1.200 divide por 2 é igual a R$ 600. Então, R$ 600. Paga até dia 30 de novembro do respectivo ano. A segunda parcela a receber, R$ 600, que é o mesmo valor da primeira parcela, nesse caso, até o dia 20 de dezembro. Lembrando que aqui a empresa recolhe o FGTS do funcionário, na conta do funcionário. Então, aqui a empresa recolhe o FGTS apenas. Em dezembro, a empresa recolhe o FGTS, desconta o INSS e Imposto de Renda do funcionário.
porque na primeira parcela não é descontado nada a funcionário. A empresa recolhe o FGTS. Na segunda ela recolhe também, da segunda parcela o FGTS, mas desconta do funcionário o INSS e o imposto de renda do funcionário na segunda parcela. Vamos entrar agora no segundo exercício do 13º salário. Funcionário com salário de 1.350. O mesmo entrou na empresa em 20/1 de 2017. Então, ou seja, esse funcionário não trabalhou 15 dias em janeiro de 2017. Portanto, ele não terá direito a 1/12º, respectivamente a este mês, porque ele trabalhou menos de 15 dias dentro do mês. E a própria lei diz que, no mínimo, você tem que trabalhar 15 dias dentro do mês. Então, esse mês ele perdeu, ele não recebe. Então, vamos para o cálculo. Você pega o salário de 1.350 do funcionário, divide por 12 meses, vai chegar a um valor de R$ 112,50 por mês. Como o funcionário só entrou na empresa dia 20/1, deixou de receber 1/12º, foi o que eu já expliquei. E como é que é o cálculo? O cálculo eu pego justamente o que ele ganha por mês, que eu já vi aqui, R$ 112,50, multiplico por 11 meses, que é o valor que ele vai ter direito a receber, e chegando num valor de R$ 1.237,50. Esse é o valor que ele vai receber. A primeira parcela, que é paga até o dia 30 de novembro, vai ser de R$ 618,75, 30 de novembro. E a segunda parcela a receber, que é do mesmo valor, R$ 618,75, paga até 20 de dezembro. Então, essa é a forma de cálculo de 13º. Só atentar com relação ao mês que o funcionário ele entrou. Por exemplo, se o funcionário tivesse entrado no dia 1º/6/2018, ele teria direito aí a 7